Olá, boa tarde. Está prevista para hoje aqui no Senado a votação da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A sessão está marcada para as 5 horas da tarde, horário de Brasília, e essa PEC já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No texto aprovado na Câmara, a participação da União no Fundeb, hoje fixada em 10%, foi aumentada para 23%. O governo queria menos, mas esse percentual será alcançado gradualmente até 2026. O Fundeb é responsável por 2/3 daquilo que os municípios investem em educação. Embora vista por muitos como uma derrota do governo, o fato é que a maioria esmagadora da Câmara votou a favor. No primeiro turno, o placar foi de 499 votos a 7. Isso vai alavancar um processo de melhoria de qualidade, de desenvolvimento, de infraestrutura, da gente pensar, olha, a escola tem que ser bonita, a escola tem que ser acolhedora, a escola tem que ser competente. O bonito significa ter luz, ter água, ter quadra de esportes, ter biblioteca, internet. A questão do Fundeb, até agora, se apresenta como uma grande vitória para a educação no Brasil. Precisamos preservar o investimento para que o filho do trabalhador e da trabalhadora tenha o estudo necessário e garanta um futuro melhor. O Fundeb é urgente, tem que ser permanente e com mais investimentos. No Senado, espera-se uma votação ainda mais tranquila, já que o governo não sinaliza que tentará reverter a tendência. Propensos a manter a versão dos deputados, os senadores apostam num Fundeb mais robusto para os próximos anos. Nossa meta é aprovar a PEC do Fundeb permanente conforme o texto aprovado na Câmara, sem modificações. O relator, o senador Flávio Arnes, manteve o relatório da professora Dorinha na íntegra, justamente para agilizar a promulgação da PEC do Fundeb. Estamos prestes a votar o novo Fundeb no Senado, que tem o apoio unânime dos parlamentares, mostrando que a educação brasileira precisa estar acima das disputas partidárias e ideológicas. A aprovação do Fundeb representará um grande avanço. Será uma vitória do diálogo, do entendimento, do bom senso. Uma vitória, sobretudo, dos 40 milhões de estudantes, dos professores, dos profissionais da educação. Será uma vitória do Brasil. E hoje, no fim da manhã, o relator da PEC do Fundeb, senador Flávio Arnes, conversou com a nossa equipe sobre a expectativa para a votação desta tarde. Hoje é um dia muito importante para a educação básica no Brasil. Está sendo votada no Senado Federal a PEC do Fundeb, manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais, creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, jovens e adultos, educação para o trabalho e valorização dos professores e de quem atua na educação. Existe um grande consenso em torno da PEC do Fundeb em toda a sociedade. Permanente, mais recursos para a educação e aprimoramento dos critérios de distribuição, valorizando regiões, municípios e escolas mais vulneráveis. Esse é o grande desafio, é a nossa caminhada a favor do Brasil do futuro. Educação, prioridade absoluta. E também pode ser votado hoje pelo plenário virtual do Senado um projeto que obriga o SUS a registrar dados de etnia e de raça nas ocasiões aí envolvendo a pandemia da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus colocou à mostra uma situação ainda comum no Brasil, mesmo em 2020. Será que o país trata da mesma forma todos os seus cidadãos, independente de cor, raça ou etnia? Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a resposta pode ser pior do que você imagina. Aproximadamente 1 em cada 4 brasileiros hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave é negro. Também é a população negra que mais tem morrido de Covid-19,
54,8% dos casos. Outra pesquisa confirma. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, pretos e pardos representam 57% dos mortos pela Covid-19. A incidência maior da doença entre os negros e negras é consequência da desigualdade, do desemprego, da falta de renda, da pobreza, da miséria e da moradia precária sem tratamento sanitário. O Conselho Nacional de Saúde fez uma recomendação para os profissionais da área. A atuação deles deve ser antirracista durante todo o tratamento com pacientes em situação de vulnerabilidade. São considerados em situação de vulnerabilidade, além dos negros, populações tradicionais como quilombolas, moradores de rua, de florestas, ribeirinhos e ciganos. O texto do Conselho revela que há muitas denúncias de postos de saúde e institutos de perícia que estão impedindo o atendimento da população de rua. Segundo o documento, o acesso das populações vulneráveis deve ser garantido e feito no tempo adequado, com especial atenção às emergências provocadas pelo novo coronavírus. É preciso trabalhar a renda pública universal para que essa população tenha condição de sustento e garantia do alimento. É preciso fazer o registro e notificação dessa população. É preciso reconhecer esta população que compõe mais de 56% da população brasileira e que amarga os mais altos índices de doença, de subemprego, de péssimas condições de vida. O senador Paulo Paim apresentou um projeto de lei que obriga o SUS a registrar e cadastrar dados relativos à etnia, raça, idade, gênero, condição de deficiência e localização de pacientes com Covid-19. O projeto combate as subnotificações do Covid, que afetam principalmente a população negra, e aí principalmente as mulheres do povo negro. A proposta permitirá a elaboração de políticas públicas mais efetivas e eficazes para enfrentar a pandemia, salvar vidas e combater desigualdades. Se o país não tiver dados verdadeiros e confiáveis, não haverá eficiência no combate à doença, atingindo todos os brancos, negros e índios. A subnotificação deixa invisível essa população de negros, índios e pobres que vivem nas periferias, comunidades carentes, favelas. É inaceitável que essa população seja silenciada e morra, seja ensacada e jogada nas valas dos cemitérios do Brasil afora, sem nenhuma dignidade, sem reconhecimento da humanidade dessa população. E o Congresso Nacional se reuniu remotamente nesta quarta-feira. Os parlamentares mantiveram 9 vetos presidenciais e derrubaram 7. Os senadores rejeitaram, por exemplo, trechos vetados àquela lei que obrigava o uso de máscaras e também a lei que protegia a população indígena. Os vetos à possibilidade de aumento salarial para servidores da saúde ainda vão ser analisados hoje pela Câmara dos Deputados, que tem sessão a partir das 3 horas da tarde. Deputados e senadores rejeitaram parcialmente o veto a trechos do projeto que obrigava o uso de máscaras pela população. O presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigação do uso de máscara em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Também foi vetado o trecho que previa multa no caso do descumprimento do uso de máscaras. Os vetos a esses trechos foram derrubados e essas regras continuam valendo. A pandemia da Covid-19 tem sido muito cruel ao povo brasileiro. São mais de 110 mil mortes, mais de 3,4 milhões de contaminados. Faltam ainda leitos, respiradores, medicamentos, insumos para inúmeros setores. Também foi vetado parcialmente o projeto com medidas de proteção para a prevenção do contágio da Covid-19 nos territórios indígenas. Entre os trechos vetados está o que previa serviços gratuitos do poder público para essas comunidades.
como a distribuição de materiais de limpeza, oferta emergencial de leitos hospitalares e de UTI, fornecimento de água potável, distribuição de materiais informativos sobre a Covid e disponibilização de pontos de internet nas aldeias. Os parlamentares também derrubaram os vetos a esses trechos. Todos os vetos, talvez não tenha algo mais cruel do que vetar o acesso a qualquer cidadão à água potável, o acesso a qualquer pessoa em tempos de pandemia a um respirador. É inacreditável. A gente poderia dizer, não existe algum governante tão insensível. Lamentavelmente existe. O presidente Jair Bolsonaro... Outro veto derrubado pelos parlamentares é o que impediu o reajuste salarial para servidores da segurança pública, saúde e educação que atuam diretamente envolvidos no combate à Covid-19. Os policiais, os profissionais da saúde estão no Brasil todo neste momento, comemorando a dignidade resgatada pelo Senado. Esse veto ele é muito cruel, presidente. Nós temos vários profissionais que estão na linha de frente, alguns deles custando a própria vida, que são os profissionais da área da saúde. Entre os vetos que foram mantidos está o veto total de Jair Bolsonaro a projeto que impedia, durante a pandemia, inscrições em cadastros negativos de crédito, como o SPC e Serasa. E o Congresso também aprovou dois projetos que abrem crédito suplementar no orçamento. E 3 vetos foram adiados, a análise deles. Foram os que tratam do pacote anticrime, da ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 na pandemia e o veto à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores da economia. E no iniciozinho da tarde de hoje, lá na Câmara dos Deputados, houve uma entrevista coletiva para falar sobre este veto, sobre o aumento salarial dos servidores públicos da saúde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai presidir a sessão marcada para as 3 horas da tarde, pediu que os deputados mantenham o veto do presidente que impede esses reajustes. E também o líder do governo aqui no Congresso, senador Eduardo Gomes, fez declarações e está confiante que esse veto possa ser mantido pelos deputados. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista coletiva, senador Eduardo Gomes. E, de repente, se surpreende com uma despesa que pode chegar a 130 bilhões de reais. É evidente que isso traz discussão, e tudo aquilo que tem unido o Congresso Nacional muito fortemente desde a reforma da Previdência. A gente confia que isso será votado na tarde de hoje, de maneira muito aberta, muito transparente, e que a gente confia que o presidente Bolsonaro terá o seu veto mantido pelo espírito público de todo o parlamento, mas também pelo apoio da base do governo. Então fica aqui a nossa gratidão. Pois é, então está aí a declaração do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, confiante que este veto seja mantido hoje nesta sessão da Câmara dos Deputados. Após a visita à cidade de Beirute, lá no Líbano, o presidente da Comissão de Relações Exteriores quer ajudar na construção de um acordo entre o Mercosul e o país. O senador Nelsinho Trade fez parte da comitiva brasileira liderada pelo ex-presidente Michel Temer, que levou ajuda humanitária ao Líbano. Foram 6 toneladas de comida, equipamentos de saúde e medicamentos para ajudar a população de Beirute após a explosão do dia 4 de agosto. Durante a visita, o senador fez vídeos da situação da cidade. Estamos aqui exatamente no local da explosão. Eles estavam dizendo aqui que era o único silo do país que estocava os grãos do país. A devastação é impressionante. Parece que estourou uma bomba atômica. Os prédios em volta, todos sem vidros. Arrebentou tudo. As pessoas estão, quem não tem lugar para ficar, fica com tudo aberto, sem janela, sem nada. O país já estava vivendo uma crise política e sofrendo com a pandemia. Com a explosão em Beirute, teve a situação agravada.
Depois de protestos da população, o primeiro-ministro do Líbano renunciou junto com toda a cúpula do governo. A missão brasileira se reuniu com o presidente libanês e com o primeiro-ministro interino do país. Segundo o senador Nelson Trade, as autoridades libanesas pediram ao Brasil ajuda para fechar o acordo de livre comércio entre o Líbano e o Mercosul. Estamos tabulando, junto com outros países do Mercosul, um acordo de livre comércio com o Líbano. Pelo embaixador do Líbano no Brasil, embaixador Joseph, 75% já foi pactuado, faltando e restando apenas 25%. De tal sorte que essa é uma medida prática que nós aqui podemos liderar essa conclusão dessa pactuação para promover no Líbano uma chance maior de desenvolvimento econômico, porque lá está precisando. No Brasil, a comunidade libanesa agradeceu a ajuda do governo brasileiro. Nós que somos de origem libanesa, síria, jamais esquecemos os nossos patrícios. Sempre fazemos campanha para mandar ajuda. E essa do Brasil foi espetacular em mandar para o Líbano nesse momento tão difícil. Muito obrigado. Vocês não têm ideia da importância que é. Por menor que seja a ajuda, para nós ela é enorme. Uma das vias de acesso do coronavírus ao corpo humano é por meio dos olhos. Por isso, as pessoas que usam lentes de contato devem estar atentas. Ainda no início da pandemia, a TV estatal japonesa exibiu uma experiência muito interessante. O objetivo era provar que dentro de uma sala sem ventilação, micropartículas de saliva com coronavírus emitidos durante a fala podem permanecer muito tempo no ar e infectar as pessoas. Quanto maior a carga viral, maior a possibilidade do contágio. Sabemos que esse vírus entra no organismo pelas vias respiratórias. Aí recomendamos máscaras para cobrir o nariz e a boca. Mas embora não seja a via de contágio mais frequente, o vírus também pode penetrar pelos olhos. E isso ligou o sinal de alerta e mobilizou muita gente. Quando a pandemia chegou ao Brasil, uma das preocupações foi a falta de equipamentos. Carolina Luna é líder das Andorinhas do Bem, uma ação que não só distribuiu de graça milhares de máscaras e protetores faciais para hospitais públicos do Rio de Janeiro e ainda ensinou como fazer em casa. Em apenas 5 meses, a equipe de voluntários confeccionou e distribuiu 6.700 máscaras de tecido e 4.800 face shields. A Covid-19 pode apresentar sintomas oculares como a conjuntivite e, se não for tratada, pode causar lesões mais sérias na córnea, na úvea e na retina. Por isso, se recomenda a higiene diária de óculos e lentes de contato, observando certas regras básicas. As lentes de contato elas devem ser higienizadas sempre, antes de usar e quando for guardar as lentes no estojo. Você retira a lente dos olhos ou pega do seu estojinho, coloca sobre as mãos, goteja a substância própria para a higienização das lentes e com o dedo indicador você faz a fricção sobre a lente na face anterior e posterior. Em seguida você tira o excesso do produto e pode colocar no olho ou guardar diretamente no estojinho com a própria solução. Então, você nunca deve usar nem água corrente e nem soro fisiológico, porque eles são irritantes. Então, até o momento, não há relatos de que o uso de lentes de contato tenha aumentado o risco desses usuários de adquirir a infecção pelo novo coronavírus. Mas um cuidado especial deve ser sempre tomado, no sentido de, ao retirar ou colocar as lentes, a pessoa lave as mãos antes e depois, né? E que possa, então, nesse sentido, evitar a possibilidade tanto de adquirir a infecção quanto de transmiti-la a outros indivíduos. E uma última notícia, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, informou que está com a Covid-19. Ele disse não ter complicações e que vai ficar internado por orientação médica por ser do grupo de risco. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Música